capítulo de número 11, verso de número 2 ao verso de número 6. Em nossa congregação, fazem mais de 8 meses que estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e tem nos abençoado bastante. Por isso, louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer aos irmãos, voltamos às Escrituras e voltamos à nossa sequência. Nada melhor do que fazer isso. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos de número 2 ao verso de número 6. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, reconhecemos a nossa indignidade, Senhor. Reconhecemos a nossa dependência diante de Ti. Reconhecemos que não somos nada nem ninguém. Tu és o Deus soberano, Criador de todas as coisas. E nós, Senhor, te suplicamos a Tua bênção sobre as nossas vidas e te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Tire de nós o que não Te agrada, Senhor. Que as Tuas palavras possam ser claras e coesas, Senhor, através das nossas bocas, para que o Senhor seja glorificado através dela. Aplica essas palavras em nossos corações, Senhor, tirando de nós aquilo que não Te agrada. Que o Senhor seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sabido de que estão conosco, estão aprendendo da palavra do Senhor, que a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto teve uma motivação ou duas. Essa carta foi direcionada aos irmãos de Corinto, porque alguns irmãos, após o apóstolo Paulo ter fundado a igreja de Corinto e se ausentado, depois de ter passado longos 2 anos ali na cidade de Corinto, fundando aquela igreja, após ele se ausentar, a igreja perdeu os caminhos, perdeu os rumos, e estava agindo não de acordo mais com a palavra de Deus, mas fazendo aquilo que era contrário. Existiam muitas dúvidas no meio da igreja, dúvidas essas que os irmãos interessados em resolver os problemas mandaram para o apóstolo Paulo, que escreve o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No capítulo 5 você vê um grande problema, que era o problema moral, onde um irmão estava compartilhando a mulher do seu pai com ele, e a igreja toda sabia e ninguém fazia absolutamente nada. E o apóstolo Paulo reclama, decreta com eles, dizendo que eles tinham que estar tristes, que deviam estar sentindo dores, como alguém que perde um ente querido, e não alegres por saber daquela situação e não fazerem nada. No capítulo 7, então, surge a pergunta sobre como devem ser os matrimônios, se tinha que se deixar porque era novo convertido, se tinha que continuar, como era a vida conjugal. E o apóstolo Paulo, praticamente no capítulo mais extenso dessa carta, ele vai tratar exaustivamente sobre o casamento, não tendo a pretensão de fazer um resumo, de finalizar o assunto, né? Mas ele dá alguns parâmetros para como aquela igreja deveria se comportar nos seus relacionamentos. No capítulo 8, então, surge uma pergunta. Alguns irmãos da igreja estavam participando do templo dos ídolos e lá comendo suas carnes, e os irmãos mais fracos, que o apóstolo Paulo chama de irmãos mais fracos, se escandalizavam. No capítulo 8, no final do capítulo 8, Paulo disse que se o ato dele comer carne fazia com que alguém pecasse, então nunca mais ele
comeria carne. No capítulo 9, ele exemplifica isso na sua própria vida, como um homem, como um apóstolo que tinha direitos, mas abria mão dos seus direitos por algo maior, que era algo maior, era o amor a Deus, o amor às almas e o amor a si mesmo. No capítulo 10, ele mostra como Israel utilizou muito mal a sua liberdade cristã, e mesmo eles vendo milagres, mesmo eles vendo prodígios, mesmo Deus abençoando, suprindo suas necessidades, a maioria deles, como no verso 5 do capítulo 10, diz que a maioria deles ficaram esparramados no deserto. É um eufemismo para dizer que a maioria deles morreu sem entrar na terra prometida. No capítulo 11, então, ele tem dois problemas para resolver. No capítulo 11, a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, temos aí problemas de culto. Como estava acontecendo na igreja de Corinto, existiam vários tipos de problemas, e agora o problema vira para o culto, porque os problemas internos, os problemas da casa, eles geralmente vão para a igreja. E é intrigante que, quando se tratava de culto, dois problemas específicos nesse capítulo, vamos tratar ao longo desses dias, estava acontecendo. O primeiro era a forma como as mulheres estavam se comportando no culto, e o segundo era a forma errada como eles participavam da ceia do Senhor. Mas para que você entenda esse capítulo e esse primeiro problema que vamos tentar tratar aqui, que é o problema das mulheres que estavam não mais obedecendo às regras, às tradições daquela cidade, daquele contexto, mas estavam se expondo, não necessariamente, e agora vai tratar disso. Qual era o primeiro problema que vamos tratar? Era o problema do véu. Culturalmente, a cidade de Corinto, outrora, existia vários tipos de religiões. Nas religiões de mistério, só os homens participavam das religiões. Só os homens entravam e participavam ali. Em outras religiões, já as mulheres já poderiam participar, mas não participar cultuando como uma pessoa que sentava e ouvia, mas como um sacerdote. Faziam orgias sexuais para agradar o seu pseudo-deus. Pois bem, as mulheres em algum momento foram muito renegadas, foram marginalizadas, foram impedidas de adentrar dentro do culto, como existe em algumas religiões, que a mulher não pode entrar dentro do culto, tem que ficar participando do lado de fora. Logo, essas mulheres honestas, santas, que queriam participar do culto, não poderiam. Logo, aconteceu que as mulheres foram marginalizadas, e como os gregos desvalorizavam muito a mulher passou a ter um local muito baixo na questão de culto. E o que aconteceu? Elas usavam um véu para que demonstrasse que elas estavam debaixo de autoridade, que elas eram mulheres honestas, mulheres santas. O oposto, então, das mulheres de Corinto, as sacerdotisas culturais, que se prostituíam, que raspavam a sua cabeça e que tinham por sua cabeça, não tinha nada cobrindo a sua cabeça, seus cabelos assanhados, as formas erradas de elas se portar, mostrava que elas eram mulheres sacerdotisas prostituídas, né, que cultuavam a Artemis, cultuavam a Afrodite de forma prostituída, digamos assim. Pois bem, como o apóstolo Paulo quando ele chega na igreja de Corinto, quando ele decide fundar aquela igreja, quando ele chega na sua viagem missionária, o que ele faz? Ele apresenta o evangelho, como vimos no capítulo 2, e ele disse que o conteúdo do evangelho era Cristo e esse crucificado. Sendo Cristo crucificado, ele morre por quem? Será que ele morreu e deu a vida somente por homens, somente por mulheres, somente por crianças? Não, veja, a intenção quando o apóstolo Paulo começa a pregar, é dizer, quando Cristo veio, quando ele morreu e quando ele ressuscitou para tirar todos os empecilhos. Agora, homens e mulheres são um em Cristo Jesus. Todos eles têm a mesma responsabilidade diante de Deus. Estão unidos. Tanto o homem é salvo quanto a mulher é salva. Não existe separação nessa questão de salvação. E o que aconteceu então? As mulheres de Corinto ficaram muito felizes com essa notícia. Ok, é motivo de dar glórias a Deus? Sim, Senhor, é motivo. Mas existia um problema. Como elas passaram muitos anos sendo marginalizadas na igreja de Corinto e na cultura greco-romana, agora o que aconteceu? As irmãs de Corinto disseram, eu não vou mais usar o véu. Elas começaram uma espécie de movimento de feminismo, vamos dizer, um proto-feminismo daquela época. E diziam, vamos dizer, abaixo é o véu, eu não vou mais usar de forma nenhuma esse véu. E aí o que acontece? Surge uma pergunta para aqueles irmãos. É lícito então
a mulher deixar de usar o véu, já que o véu fazia com que a mulher andasse plena e absoluta na rua. As pessoas, o véu servia como uma proteção para a mulher. Quando elas usavam o véu, elas reconheciam diante da sociedade que ela estava debaixo de uma autoridade, que elas eram mulheres compostas, que elas eram mulheres santas e que estavam debaixo de submissão ao seu marido. Ao desapegar então do véu, surge um grande problema, porque as pessoas iriam comparar essas mulheres a então meretrizes, a pessoas que não tinham compromisso algum com Deus. Por isso então surge a pergunta para o apóstolo Paulo: Paulo, é lícito que as mulheres então na questão do culto, elas deixem de usar o véu? E aí o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo 11. Por isso vamos ver o que ele diz a partir do verso de número 2, se é lícito ou não. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti. Paulo começa o parágrafo dizendo, mostrar para aquela igreja. É intrigante que o homem, a mulher, a igreja, ela é elogiada. A igreja é santa, a igreja é elogiada várias e várias vezes, quando também tem motivos de elogio. Quando há motivos de chamar a igreja ao arrependimento, chama-se ao arrependimento. O apóstolo Paulo inicia então elogiando, e ele dá 3 motivos pelos quais ele estava elogiando no mesmo verso 2. O primeiro é, por se lembrarem de mim em tudo. O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que quando os irmãos quando estava acontecendo aquela situação na igreja de Corinto, e eles não sabiam como resolver se era certo ou não, problema de casamento, problema do pecado, problema do comer carne ou não comer carne, como eles não tinham convicção do que fazer, aonde eles recorrem? Ao apóstolo. E aqui o apóstolo Paulo: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo. Eles se direcionaram então ao apóstolo, alguns, para saber se era lícito ou não. E Paulo elogia isso. Isso é algo bom quando um irmão, quando uma irmã não sabe o que fazer, se direciona aos seus líderes, se direciona à palavra de Deus para saber como ele, como ela tem que se comportar diante de alguma advergência, diante de alguma necessidade. O problema é quando há pessoas que, por não se preocuparem em perguntar, em saber como é que está acontecendo e saber por que aconteceu, ficam então tomando decisões precipitadas. O apóstolo Paulo disse: eu vos elogio por se lembrarem de mim. Quando eles não sabiam o que fazer, eles recorreram ao apóstolo Paulo. Hoje em dia existe um grande grupo de pessoas desigrejadas que não estão mais debaixo de autoridade, não querem mais estar debaixo de autoridade de ninguém, porque elas querem tomar suas próprias decisões independente de qualquer pessoa. Nós não somos independentes, somos um em Cristo Jesus. Quando um não sabe, ele procura saber com o outro. Quando o outro não sabe, procura saber com o outro. E assim crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim vamos crescendo mutuamente, vamos crescendo uns com os outros. E o apóstolo Paulo disse: eu vos elogio porque vocês buscaram saber, porque vocês se lembraram de mim. Eles quiseram saber qual era a direção do apóstolo Paulo naquele assunto relacionado àquela igreja. Segundo motivo, ele diz: eu vos elogio por se apegarem às tradições. As tradições eram um conglomerado, um conjunto de doutrinas e regras que os apóstolos, ao passarem na igreja, como passou o apóstolo Pedro, como passou Apolo e como passou o apóstolo Paulo, que ele dava, era a tradição oral que era passada ali uns pelos outros. Veja, quando o apóstolo Paulo, lembre-se que o cânon, a Bíblia, não tinha se findado, não tinha se fechado. Logo, as pessoas ouviam, não tinha 66 livros fechados como nós temos hoje. Então as pessoas passavam a tradição oral uns pelos outros, uns para os outros. E o apóstolo Paulo traz o elogio, porque os irmãos, eles passaram a tradição oral uns pelos outros, aquele conjunto de regras uns pelos outros, uns para os outros, respeitando a boa ordem e o governo da igreja. Eles geralmente observavam e estavam dispostos a obedecer aquela tradição que era passada uns pelos outros. Hoje nós temos tradições, não somos tradicionalistas, que é diferente. Já dizia Hernandes Dias Lopes que a tradição é a fé viva de pessoas que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta de pessoas que ainda estão vivas. Veja que 3 elogios o apóstolo Paulo dá: por se lembrarem dele e por guardarem, se apegarem às tradições.
Há tradições que nós podemos guardar, que não tem problema algum guardar. Há tradições, por outro lado, que não convém ao cristão guardar. O terceiro motivo é exatamente como eu as transmiti a vocês. Alguns irmãos que não entendiam se era lícito ou não, decidiram então perguntar ao apóstolo Paulo, porque as tradições que foi passada, da forma que foi passada, não estava sendo cumprida. E Paulo disse: eu vos elogio por se lembrarem de mim, por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti. Paulo era um homem que transmitia a palavra do Senhor a outros. Lembra-se de 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele chama Timóteo e diz: Timóteo, tudo que você ouviu de mim, tudo aquilo que eu lhe ensinei, passe, transmita a outros homens idôneos, homens de fé, homens que tenham compromisso. Paulo aqui mostra então que aqueles irmãos se apegaram às tradições orais, ao conjunto de doutrinas que foi passadas para eles, e eles não deturparam aquele conjunto de doutrinas, mas pelo contrário, eles, ao sentirem que as tradições orais estavam sendo questionadas, não estava sendo levada a cabo, então eles decidem mandar o apóstolo Paulo uma carta para saber se aquela situação que estava acontecendo era a situação correta. Então ele começa o parágrafo com um elogio. Ele começa mostrando que aquela igreja merecia então elogios. Mas veja, a igreja não é simplesmente, ela não vive à base dos elogios. Há momentos de elogios e há momentos de contrição. Há momentos de elogios e há momentos de chamar a correção dos irmãos. E ele começa então resolvendo esse problema, será lícito ou não, no verso 3, quando ele traz então um querer. O querer do apóstolo Paulo. Veja, ele vai mostrar aqui, o argumento dele é baseado para resolver essa situação que estava acontecendo em Corinto. O argumento dele, no verso 3, se baseia na hierarquia divina. Guarde essa expressão, hierarquia divina. No verso 3 ele diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ele começa resolvendo então, depois de elogiar aquela igreja, entrar então no assunto propriamente dito. E ele mostra para aquela igreja um conceito de hierarquia. E não é uma hierarquia humana. Por exemplo, no quartel, no exército, na aeronáutica, nas forças armadas, na polícia militar, civil, reticências, existe uma hierarquia que às vezes o capitão, ele pode ter uma estatura mais alta, um cargo mais alto do que o soldado, mas o soldado pode ter um caráter muito melhor do que o capitão, e assim sucessivamente. Existe então uma hierarquia. Paulo vai começar o seu argumento dizendo: eu quero, porém. A expressão quero, porém, traz então a ideia de que ele vai chamar a atenção para o assunto que ele vai tratar. Como usado no Novo Testamento, muitas vezes a expressão aquele que tem ouvidos, ouça. Todo mundo sabe o que é isso. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que ele queria dizer? Queria que os irmãos prestassem atenção. Quando ele disse eu quero, porém, ele está trazendo a mesma alusão, para que os irmãos prestem atenção no que ele quer. E o que é que ele quer? Vamos ver as três coisas que ele quer. Ele quer que os irmãos entendam alguma coisa. Princípio, entendam. Há pessoas que fazem questão de ensinar outras pessoas. Há pessoas que fazem questão de emburrecer outras pessoas. Nós passamos 16 anos no nosso país, onde a nossa educação a cada dia se tornava pior. Isso não são dados que eu digo. O PISA, por exemplo, diz que o Brasil está lá embaixo no ranking de educação. Passamos anos com a nossa educação em declínio. Cada vez mais os nossos antigos governantes queriam que o povo fosse cada vez mais emburrecidos. Há pessoas e governantes que querem isso, porque quanto mais a igreja, quanto mais o país, o Estado, eles são emburrecidos, mais eles podem fazer aquilo que eles querem sem ser questionados. Há contrapartida, pessoas, líderes mundiais, líderes nacionais, líderes eclesiásticos, que pelo contrário, querem que a sua igreja, que o seu povo, que a igreja de Cristo seja cada vez mais entendida da palavra de Deus. Querem que cada vez mais a igreja de Cristo cresça em graça e em conhecimento, que ela pegue o
exemplo do povo de Israel, quando Osés, no capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Alguns homens e mulheres de Deus não querem que isso aconteça com o povo de Deus. Eles querem que os irmãos, a cada dia que se passe, eles possam crescer em graça, crescer em conhecimento, e não seja levado por todo o vento de doutrina. Nossa convicção é de que precisamos conhecer mais o Senhor. E onde conhecemos o Senhor? Na sua palavra. Paulo vai começar o argumento dele mostrando sobre a hierarquia divina, dizendo: quero que entendam. Ele queria que os irmãos tivessem conhecimento do que ele ia falar. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quero que vocês entendam, não que vocês sejam emburrecidos, mas pelo contrário, que vocês entendam. Por quê? Porque quando eles tivessem um conhecimento correto, eles tinham uma praticidade correta. Louvado seja Deus. Se eles tivessem um conhecimento errado, eles teriam uma praticidade errada. É o que aconteceu na história da igreja, chamada de hierarquia morta. Não me lembro agora o termo exato, mas é ortodoxia morta. Quero que alguns irmãos antigos conheciam, mas não praticavam. Suas práticas eram mortas. Aqui Paulo disse: eu quero que vocês entendam. E o que é que ele quer que os irmãos entendam? O que é que ele quer que é tão importante assim, que ele vai começar o assunto não indo direto para o tema, dizendo sim ou não, mas primeiro preste atenção no que eu vou dizer antes, para você entender. Quero que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. A expressão cabeça, o termo grego traduzido por cabeça é kapele, que em raras ocasiões significa governante de uma comunidade, transmitido normalmente o sentido de uma fonte ou origem, sendo usado em relação a uma nascente de um rio. A expressão cabeça, então, traz a ideia de origem, traz a ideia de fonte. Paulo então usa o primeiro argumento dele, tratando da hierarquia divina, dizendo: eu quero que vocês entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, a fonte de todo homem é Cristo. Quero que vocês entendam que o homem depende e veio de Cristo. E aqui todo homem está incluso mulher, homens e mulheres. Todos os homens que estão debaixo da autoridade de Cristo têm que respeitar e viver para a glória de Cristo. Mas a intenção o argumento dele é começar passo a passo. Então vou seguir o raciocínio dele. Quero que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. A primeira coisa que ele quer que os irmãos entendam, que ele tinha ânsia que os irmãos entendessem, que a fonte do homem é Cristo. E veja, sendo Cristo a fonte do homem, de todo homem, mas aqui ele vai dividir esse homem, mostrar então que a fonte desse homem é Cristo. Ele está trazendo a ideia de que, como o homem está debaixo da autoridade de Cristo, Cristo é o seu cabeça, a sua fonte. Existem debates acerca do termo traduzido por capele. Alguns dizem que era autoridade, outros fontes. Eu prefiro o termo, a expressão mais corriqueira, que é fonte, origem. Esse eu quero que vocês entendam que todo homem teve origem, sua fonte em Cristo. E é incrível que o próprio apóstolo vai escrever aos Romanos e vai dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem de Cristo. Nós já entendemos isso quando estudamos o capítulo de Romanos. A segunda coisa que ele diz que quer que os irmãos entendam é que o cabeça da mulher é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, melhor dizendo. A expressão é a mesma, a origem. Quando foi que isso aconteceu? Quando você lê o relato de Gênesis, você sabe que, como o professor Adalto Lorenzo, cientista cristão, ele diz: Deus aplicou uma anestesia geral em Adão e fez uma cirurgia, de cópia, fez uma cirurgia naquele momento, tirando então uma costela. Depois ele fechou o lugar com carne, fazendo a primeira cirurgia plástica daquele momento. O livro Gênesis 1 e 2 é incrível, de Adalto Lorenzo. Pois bem, quando Deus faz isso, ele tira então aquela costela de Adão e faz então a sua mulher. Cristo, como um criador, é a fonte de todo homem. E o homem cedendo então sua costela é a fonte da mulher. No mesmo capítulo, quando estamos estudando o capítulo 11, ele vai dizer que a mulher foi criada para o homem. Ou seja, a origem que ele está dizendo, eu quero que vocês entendam a hierarquia divina. Na hierarquia divina, o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de toda mulher é o homem. E concluindo, ele vai dizer: e o cabeça de Cristo é Deus. Portanto, a fonte de Cristo,
A fonte de Cristo vem de Deus. O próprio texto diz: o Filho é eternamente gerado do Pai. Logo, existe uma hierarquia. Mas o que é essa hierarquia divina? É uma hierarquia voluntária. O que é que não está dizendo aqui? Que Cristo é inferior ao Pai. Muitas heresias surgiram na história da igreja porque diziam: se Cristo é gerado do Pai, ele é inferior ao Pai. E de forma nenhuma. Eles são co-iguais, co-eternos e co-substanciais. Eles são um. Porém, na economia da redenção, Cristo se submeteu ao Pai para vir ao mundo, fazendo-se carne e morrer de morte de cruz para resgatar os pecadores. É uma submissão voluntária. Não está dizendo que Cristo é melhor do que o Pai, nem que o Pai é melhor do que Cristo, nem que os dois juntos são melhores do que o Espírito. Mas é na economia do plano de Deus, é uma submissão voluntária para o bem, para a glória do próprio Deus. Aqui, da mesma forma, assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido, que é o seu cabeça. O primeiro argumento de Paulo é mostrar para aquelas irmãs que queriam colocar abaixo ao véu, era que você não pode fazer isso a princípio. Por quê? Porque seu cabeça é o homem. E vamos ver como é que nessa hierarquia o homem e a mulher, eles vão destruir ou tentar agora desmerecer essa hierarquia, desrespeitar essa hierarquia. Se existe uma hierarquia estabelecida, e ela foi estabelecida pelo próprio Deus, há momentos em que o homem e a mulher, eles podem desonrar essa hierarquia. Por isso, como é que o homem desrespeita essa hierarquia divina? Como é que ele pode desrespeitar essa hierarquia divina? Eu quero que você observe comigo o verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. A expressão, quando ele se utiliza, diz-se todo homem, todo aquele homem que ora, no ato de orar ou no ato de profetizar. Eu não quero nem entrar no contexto de se continua, se não continua o ato de orar, de profetizar. Que é engraçado, né? Porque o de orar continua, mas em algumas ocasiões o de profetizar para muitos não continua. Mas tudo bem, isso é um tema para outro problema, ou um tema para outra mensagem. Mas veja só, como é que o homem desrespeita então essa hierarquia pré-estabelecida pelo próprio Deus? Na cultura grega, nos povos antigos, principalmente no tempo do apóstolo Paulo, tirar o chapéu, tirar o turbante, tirar a túnica e cobrir a cabeça era uma marca de desrespeito por um superior quando estava em sua presença. Quando uma pessoa se aproximava de um superior, digamos, no Oriente Médio, um príncipe, onde as pessoas se aproximavam dele, os homens, propriamente dito, se aproximavam dele, e não tirava a sua túnica, não tirava o seu turbante, ou não tirava o seu chapéu, mas estava na presença do rei, não tinha nenhuma atitude de alguém que tinha ali respeito por aquilo. Como é que ele mostrava essa atitude de respeito? Tirando o seu chapéu, a sua túnica, o seu turbante. Quando no culto público um homem orava ou profetizava com a cabeça coberta, deixava de demonstrar a atitude certa para com Cristo, sua cabeça, sua fonte, a fonte do seu ser. O que significava isso? Quando o homem no meio do culto público estava orando ou profetizando, com seu turbante, com a sua túnica, com seu chapéu, no culto público, ele estava desonrando a sua própria cabeça. Quem era a cabeça do homem? O próprio Cristo. E o que isso significava? Significava que era um homem despreparado. Significava que era um homem que não dava atenção à sua própria cabeça, visto Cristo. Porque se Cristo era a sua cabeça, e ele sabia que cobrir a sua cabeça era uma forma de desrespeito para com o seu Criador, então se ele cobrisse, se ele estivesse orando, ou pregando, ou profetizando no culto público, com a sua cabeça coberta, com um turbante, com qualquer outra coisa ali, ele desonrava a Deus, mostrava então um desconhecimento do próprio Deus, mostrava uma desonra, um despreparo daquele homem para com o seu Deus, que o chamou para o serviço público. E aí você vê porque existem tantos homens despreparados. Eles não sabem o que vão fazer na questão do culto público.
Na questão do culto público, há pessoas que vão pregar, não se preparam para pregar. E o que acontece? Chega lá e começa a encher linguiça. Sabe o que é encher linguiça? É um termo que a gente usa para dizer que o camarada falou e não disse nada. Ele vai pegar um texto bíblico, como acontece muito em congressos muito grandes, onde pessoas não têm compromisso com a palavra. Eles começam a ler um texto um dia, eu me lembro como hoje. Um dia eu disse, rapaz, tem um pregador que ia pregar num congresso, né, um dos maiores congressos de missões do Brasil, e eu gostava muito de acompanhar. E eu disse, eu vou ouvir aquele pregador. E o pregador leu um texto bíblico, se eu não me lembro agora lá, Gálatas. Ele leu um texto bíblico. E aí eu disse, pronto, eu vou esperar a explicação do texto. Vou esperar que ele agora entenda o texto, explique o texto, aplique o texto. E aí quero ver que bênção, vai ser maravilha quando isso acontece. O que aconteceu? O pregador pegou o texto, leu o texto e olha, ligou o motor e foi para Marte. Ele passou basicamente 1 hora de movimento dentro da igreja, 1 hora de palavra de efeito, 1 hora de enchimento de linguiça, 1 hora de profecia que não se sustentava à luz da Bíblia, 1 hora rodopiando, pulando e marchando, e 1 hora sem explicar o texto que ele leu. É uma desonra para a sua cabeça um homem desse. É uma desonra para a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. É uma desonra na questão do culto público dentro da cidade de Corinto. Um homem despreparado com uma túnica na cabeça, fazendo então, orando e profetizando. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava desrespeitando o seu cabeça. Ele estava despreparado para agir no culto público. Você vai em locais onde as pessoas estão despreparadas, onde homens não sabem o seu lugar, onde líderes não sabem, só tem o status de pastor, o status de apóstolo, o status de bispo, o status de qualquer coisa, e estão ali querendo apenas o status, mas nunca se debruçaram na palavra de Deus, nunca quiseram conhecer o Senhor, nunca quiseram trazer um alimento sólido para a sua igreja. São pessoas despreparadas, assumindo um culto público. Assim o homem desonra o Senhor, sua cabeça. Quando no culto ele não sabe quem é a sua cabeça, não sabendo quem é a sua cabeça, ele age conforme a sua própria vontade carnal. É um homem despreparado. É um homem que não sabia o seu papel nem em casa e nem no culto. Por quê? Porque o que acontecia nas casas era refletido no culto. Se no culto ele não sabia o que ia fazer, você imagina em casa. Em casa, o filho dava na cara, a mulher cantava de galo, e ele era, não vou dizer a galinha, mas ele era o pintinho, que todo mundo na casa mandava. Por quê? Porque não sabia qual era o seu papel. É incrível como no culto público o próprio Deus destinou o papel de cada homem, o papel de cada um que estava ali debaixo. Era um homem que não valorizava a autoridade que tinha sido dada a ele por Cristo. Se ele cobrisse sua cabeça na questão cultural, no culto público, era um homem que não estava valorizando o que Deus tinha dado. Sabe, queridos, Deus nos deu autoridade. No culto público, Deus chama homens. O apóstolo Paulo disse, Timóteo, o que você viu, ouviu, transmita a outros homens. Ele chama Tito e disse, por essa razão deixei você em Creta, Tito, para Tito organizar a questão do presbitério ali na cidade. Ou seja, tem que ter um homem preparado para fazer a vontade de Deus. Na questão do culto público, alguém que ora ou que prega, é alguém que tem que estar preparado. E alguém que não faz isso é um homem que desrespeita, ou como o apóstolo Paulo diz no verso 4, desonra a sua cabeça. Desonrar é o oposto de honrar. Se eu honro com a minha atitude coesa, com a minha atitude certa, como existem homens, mulheres que se preparam para fazer o culto público, para dar o seu melhor para o Senhor no culto público. Eu dou o meu melhor ao Senhor. Se eu vou louvar, se eu vou orar, se eu vou pregar, se eu vou orar ou profetizar, eu faço isso para a glória de Deus e com sabedoria. Da mesma sorte, há aqueles que não valorizam. Queridos, quantos pastores eu já conheci e conheço, que Deus deu a oportunidade deles pastorearem, e eles entregam essa responsabilidade na mão de outros. Não sabem, não merecem, lógico, e não honram o chamado e a autoridade dada por eles. O homem desonra a sua própria cabeça, não se preparando,
não honrando o seu próprio Deus, não tirando o chapéu diante do Senhor, não mostrando um ato de respeito para com o Senhor. E ao não tirar o chapéu, a túnica, o torso da sua cabeça, ele desonrava a sua cabeça, que era Cristo. Vamos ver agora como a mulher então desrespeitava essa hierarquia pré-estabelecida pelo próprio Deus. Como a mulher fazia isso? Veja, as mulheres têm espaço na igreja. Eu acho intrigante que o movimento feminista e algumas irmãs que não sabem bem o que querem ser, se querem ser cristãs ou querem ser feministas, porque as duas coisas, irmã, não dá, ou uma ou outra. O princípio são absolutamente diferentes, ou cristã ou feminista, os dois não cabem, mas tudo bem. Como as mulheres têm espaço na igreja, e tinham espaço na igreja de Corinto, Paulo fala que as mulheres oravam e profetizavam, como nesse verso de número 5. Elas exerciam o ministério de oração e em alguns momentos de profecia naquela igreja. Mas o que acontecia? Essa prática não poderia ser desassociada do seu marido, desassociada do seu cabeça. Havia mulheres que interrompiam ou julgavam as profecias dos profetas na hora, diante das pessoas, na frente de todos, ultrapassava o seu marido, ia lá e falava, e julgava, e questionava as pessoas que estavam ali profetizando e orando. Isso era uma desonra para o seu marido. E veja, o que acontecia? Essas ditacujas eram as mesmas que não queriam usar mais o véu, não queria ter mais algo sobre a sua cabeça, e o véu era uma questão de segurança para a mulher, protegia a sua reputação e o seu casamento. Protegendo a sua reputação e o seu casamento, o que ela fazia? O apóstolo Paulo ele vai dizer: você quer interromper, você quer saber? Pergunta ao seu marido em casa. Mas o que acontecia? O oposto. Elas iam em tome na frente de todo mundo e questionavam e envergonhavam os seus maridos. Eu conheço mulheres que envergonham os seus maridos na frente de qualquer um, não está nem aí. Se está o pastor ou o papa aí, simplesmente envergonha e pronto, porque não sabe qual é o seu lugar. Mas vamos ver aqui, à luz desse texto, qual é o papel, como a mulher desonra a hierarquia. Vimos que o homem pode desonrar a hierarquia divina pré-estabelecida e o seu cabeça, quando ele não baixa, quando ele não tira o chapéu da sua cabeça. Aqui no contexto cultural, hoje trazendo para os nossos dias, seria uma forma de não se preparar para o culto público, como ele tinha que exercer essa liderança, ou não preparo, descaracterizava, então desonrava a hierarquia divina. No verso 5, ele diz: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, a mulher orava e profetizava. E ele diz: todas elas que fazem isso com a cabeça descoberta, ou seja, com o véu removido, porque é intrigante que a mesma expressão cabeça é usada no sentido literal e no sentido figurado, como membro de um cabeça e como fonte de autoridade, como fonte, de origem. Aqui é essa expressão descoberta, quer dizer que ela não cobria-se mais, como era um contexto cultural, e as mulheres de Corinto tinham uma cultura, e nós temos que respeitar a cultura daquele momento, e naquele momento, e aí romper com essa cultura para trazer uma explicação para os nossos dias, como isso se aplica aos nossos dias. As mulheres naquele momento, elas tinham que usar o véu, tanto no culto público quanto na rua, e o não utilizar isso desonrava a sua vida, porque era um sinal de humilhação. Ela se equipava então aquelas outras mulheres lá do contexto das sacerdotisas de Apolo, sacerdotisas de Afrodite e todas aquelas outras que se misturavam nas suas orgias para cultuar Artemis, para cultuar Afrodite. Então existia diferença: uma rapava e cortava o seu cabelo curtinho, as outras tinham os cabelos longos e um véu por cima. As mulheres então que não queriam ser comparada com aquelas mulheres da vida, aquelas sacerdotisas culturais, elas tinham seus cabelos longos e um véu sobre sua cabeça. Dentro da igreja isso tinha que continuar, a questão cultural. E o que acontecia? Elas, porque foram marginalizadas muitos anos, então decidiram não mais usar.
E aí gerou um problema dentro da igreja. E aí Paulo vai então tratar. E como é que ele diz? Que existe uma hierarquia. Nessa hierarquia existe o homem, toda cabeça do homem é Cristo, toda cabeça da mulher é o homem, toda cabeça de Cristo é Deus. E o cabeça de Cristo é Deus. E ele mostrou como o homem desmerece, desonra como ele desonra essa hierarquia. E agora vai mostrar como a mulher desonra também essa hierarquia. Quando ele diz toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra o seu marido, pois é como se estivesse rapada. Aqui a intenção é, ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade na subordinação ao marido. Ela andava plena no meio da rua, as pessoas olhavam para ela e diziam: uma mulher ali que se comporta como tal, que tem moral, que era o oposto das sacerdotisas dos gregos ali, que faziam coisas totalmente diferentes. E veja, o véu é um símbolo de algo. Sendo um símbolo de algo, ele fala da necessidade hoje, nos nossos dias, da prática da decência. Se naquela época as mulheres, ao usar o véu, na questão cultural, elas tinham, isso mostrava uma decência moral e uma submissão ao seu marido. Hoje, como é que isso se aplica? Vamos todo mundo usar um véu? Aí você vai dizer: pastor, eu sei que tem igrejas que usam véu. Eu sei, minha mãe é de uma. Mas será que é isso que a gente vai fazer? Pegar uma cultura que não é a nossa e trazer toda aquela cultura sem interpretar corretamente, sem romper com a barreira cultural e trazer para os nossos dias? Aí você vai dizer: por que as irmãs da nossa igreja então não estão usando véu? Porque veja, se era um símbolo, como naquele momento, se era um símbolo, esse símbolo fala de alguma coisa ou aponta para alguma coisa. E qual era o que ele apontava? Falava da necessidade da decência no culto divino. Aí você pergunta: e o que isso tem a ver conosco? Irmãos, eu já fui em cultos, já fui numa vigília, onde uma dita cuja entrou dentro do culto com uma roupa tão transparente que era nítido que se via. Sabe, a falta de decência, muitas vezes, há mulheres que usam uns decotes tão avassaladores que desconcentra qualquer pessoa que estiver do lado. Aí você vai dizer: não, é porque vocês ficam olhando. Mas se está mostrando. A gente não é cego, as pessoas não são cegas. E logo a decência, os trajes moderados tem que ser ainda uma marca daquela mulher de Deus. O oposto disso é as mulheres que desonram a sua cabeça, desonram o seu marido. Porque a mulher andar feito uma meretriz, ela desonra o seu marido. Ela começa dizendo: eu não tenho ninguém que mande em mim, não tenho ninguém que me ensine, não tenho um marido que me diga qual o caminho correto. Eu faço o que eu quero e estou nem aí. A mulher sabe, a mulher do Senhor não. Ela sabe que existe um princípio na hierarquia de Deus. E qual é? O cabeça dela, a fonte dela é o marido, é o homem. Então ela não pode estar desconectada disso. Quando se trata de desonra, queridos, o homem pode desonrar no culto público e a mulher também pode desonrar no culto público. Imagine a situação: estamos no culto, domingo, portas abertas, todos os nossos irmãos estão juntos, e entra uma mulher de biquíni. O que se ia causar na igreja? Tente fazer essa avaliação, para você entender o que estava acontecendo em Corinto. Entra uma mulher, seja ela nova ou velha, tanto faz, de biquíni, e senta do lado do irmão. Como é que as outras irmãs iam olhar para ela? Hoje está do lado do meu marido? Que negócio é esse aqui? Como isso ia gerar um grande buchiche dentro da igreja, né? Um cutuca a outro, dá um pitoco, daqui a pouco manda um SMS para ela, daqui a pouco a igreja está toda dispersa, observando. E uma mulher, no contexto do apóstolo Paulo, tirar o véu no culto público era a mesma coisa. Porque o que ela estava se associando? A uma meretriz. Ela estava se associando ou se parecendo com uma mulher leviana, com aquelas mulheres desonradas que existiam na cidade de Corinto. Por isso Paulo disse que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela se parecia muito com aquelas que tinham a cabeça raspada, e isso ficava visível. Eles desonram a sua cabeça e é como se estivesse raspada. Quem é que tinha a cabeça raspada na cidade? As sacerdotisas de Azera, a sacerdotisa de Artemis, a sacerdotisa dos outros pseudos deuses. Quando uma mulher cristã
tirava então seu véu, ela se equiparava, ela se equipava àquelas mulheres. Paulo disse, como se estivesse com a cabeça raspada. É uma assimilação, você está se assimilando com ela. Isso é a forma como a mulher desonrava então a hierarquia divina. A modéstia é uma característica do homem e da mulher santa. É incrível que o apóstolo Pedro vai dizer, a beleza da mulher não esteja aí muitas pessoas pegam e dizem, no cabelo frisado, então ela não pode ter cabelo frisado, nos seus vestidos, então não pode ter vestido, sabe, tem umas interpretações totalmente equivocadas. O apóstolo Pedro, quando diz a beleza da mulher não esteja no seu frisado do cabelo e nas suas joias e reticências, ele não está dizendo que a mulher não pode ter o cabelo frisado, não pode estar dizendo que elas não podem usar joias. Pelo contrário, seja a mulher mais linda e mais bela que você possa ser, sabendo que não está desassociada do seu marido. E no culto público, isso não pode ser o que lhe marca. Nós assistimos um dia, eu e minha esposa, nos Estados Unidos, uma pastora que parecia Beyoncé, irmão, incrível. E era algo tão banal e tão absurdo, que ela era conhecida pelas suas roupas vulgares, mas ela se autodeclarava que era pastora. Ela era conhecida pelas suas roupas vulgares, pelos seus shortinhos de 2 palmos, de 2 dedos, e achava que isso era o que era uma mulher de Deus, uma pastora, ia para frente do púlpito e pregava, e o herege dava oportunidade para ela pregar. Sabe por que tem muitas mulheres que não sabem o seu devido lugar, que não se comportam mais como uma mulher santa do Senhor? Porque tem muitos homens que não sabem mais o que significa isso. E tem muitos líderes que não tocam nesse assunto porque é politicamente incorreto falar disso. Eu quero que o politicamente correto se exploda. A Bíblia que tem razão. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz. E o que ela diz? Que a mulher desonra o seu marido quando ela tirava o véu, que era um símbolo de autoridade, um símbolo de honra. Logo, no nosso contexto, a mulher não ser modesta na questão do culto público, ela vai orar. Imagina a situação, a mulher vinha orar, ou então ia pregar ou profetizar, né? E estava lá com dois dedos de roupa, né? Levantava, acontecia, os casos são vários, né? Podia acontecer inúmeros casos dentro da igreja, desonrava não só o seu cabeça, que era o marido, que as pessoas dizem, essa mulher não tem marido que ensine não? Essa mulher não tem uma pessoa que chega assim, minha irmã, meu amor, com jeitinho, com educação, com gentileza? A Bíblia diz isso. Mas sabe o que é mais fácil hoje para muitos homens? Deixar a mulher se virar sozinha e reclamar depois, do que chamar ela e dizer, ó, a Bíblia diz isso. É isso que a Bíblia diz. Muitas vezes o marido vai questionar a esposa, o que vai acontecer? Ela vai ficar com raiva. Mas que fique, se você estiver cobertado com a palavra, tudo bem. O Espírito Santo vai convencer as nossas esposas de que a palavra de Deus está correta e a atitude dela estava errada. Paulo diz, toda mulher que ora ou que profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Aí ele vai concluir no verso de número 6, dizendo, se a mulher não cobre a cabeça, ou seja, se quiser continuar desonrando o seu marido, sem usar o véu no nosso contexto, se quiser continuar desonrando o seu cabeça, o seu marido, andando com trajes inapropriados, falando coisas inapropriadas, vivendo de forma inapropriada, Paulo disse, deve também cortar o cabelo. E aqui, como eu falei, tinha o cabelo longo, as mulheres crentes tinham os cabelos longos e o véu sobre a sua cabeça. Ele disse, não adianta tirar só o véu, corta logo o cabelo também. Já que vocês estão se assimilando, faz o serviço completo. Não começa uma coisa e não termina. Veja, as mulheres de Corinto que apareciam nas reuniões sem cobrir a cabeça, colocavam-se na mesma posição vulgar que as prostitutas culturais. Aí Paulo disse, você quer vir só sem o véu? Não venha sem o véu não, corta também o cabelo, faça o serviço completo, não comece a se associar e pare não. Ou seja, isso traz a ideia de que ou você é crente ou você não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você faz a vontade do Senhor ou você não faz. Agora ficar desonrando o marido na frente das pessoas, ficar desonrando o marido com um modo de agir, um modo de falar, como faz as coisas, mas não quer ser parecida com uma pessoa do mundo, Paulo disse, pelo contrário. Já que você não quer fazer não quer ter honrar então o cabeça com o véu, no caso hoje com a modéstia, então deve cortar o cabelo, deve mergulhar logo nesse negócio, né? Faz o serviço completo, não fica ameaçando não. Se porém, aí ele continua, se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado, porque nenhuma das irmãs de Corinto, as que diziam que não ia mais usar o véu, nenhuma queria ter o cabelo cortado.
Porque o que estava na mente cultural delas? Quem tem o cabelo cortado naquele contexto era quem? As meretrizes, as sacerdotisas culturais, que cultuavam os outros e faziam orgias diante das pessoas ali em forma de culto. Então o que elas queriam? Eu não uso véu, mas o cabelo eu não corto. Eu não vou mais mostrar o sinal de autoridade, o sinal de respeito, o sinal de fonte. Mas cortar o cabelo não, cortar o cabelo já pegou pesado. Paulo disse, já que é vergonhoso para uma mulher ter o cabelo cortado ou rapado, né, uma ênfase ter cabelo cortado ou rapado, então deve cobrir a cabeça. A intenção dele é mostrar, já que você não quer ser parecida, né, na totalidade com a mulher leviana, então se arrependa, cubra a sua cabeça. Não quer cortar o cabelo porque não quer ser associada com mulheres da vida? Então cubra a cabeça. A intenção do apóstolo Paulo é mostrar a hierarquia, mostrar como o homem desonra e como a mulher desonra, é chegar nesse final e dizer, ela deve cobrir então a cabeça. É mostrar e dizer, se arrependa de estar fazendo vergonha ao seu marido, se arrependa de andar fora da modéstia, se arrependa de ser conhecida como uma mulher fofoqueira, se arrependa de ser conhecida como uma mulher que não faz a vontade de Deus, como uma mulher que desonra o seu marido, desonra seus filhos, desonra seus pais, desonra seu Senhor. Da mesma sorte o homem, não queira ser conhecido como um homem que é conhecido por uma pessoa despreparada, que desonra a autoridade que foi lhe dada. Aqui nesse verso 6, Paulo está chamando todos ao arrependimento. A maneira da mulher se apresentar, se trajar, se não deve criar um escândalo, essa maneira não deve criar um escândalo, nem trazer desconforto para os membros da congregação. Se ela não quer trazer escândalo, deve então se arrepender, cobrir a cabeça, ou seja, se comportar decentemente. Nós estamos numa época, no nosso Brasil principalmente, onde existe igreja para todos os gostos, onde se você quiser andar nu, basicamente, pode andar. Já tem até o nudismo gospel. Tem inúmeras aberrações no nosso meio. Sabe o que é intrigante? A palavra do Senhor não muda. Ela é atemporal e ela tem uma palavra para todas as épocas. E nesse momento, para nossas vidas, o homem que não se prepara tem que se arrepender e voltar a ser coberto com a autoridade que Deus lhe deu, com a autoridade de Cristo, que Cristo deu. E a mulher da mesma sorte, se não quer viver de acordo com o mundo, ela deve se arrepender e honrar o seu cabeça, honrar a Cristo. O apóstolo Paulo termina dizendo, ela deve cobrir a cabeça. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus, e os dois têm que glorificar a Deus. Eu vejo homens que dizem, não, eu boto pressão na mulher, ela tem que se vestir como eu quero, e ele se veste como ele quer. Há homens que andam seminus, outros andam praticamente nus, né? E acham que isso é servir a Deus. Não, porque isso aí é religiosidade. Não, tem uma coisa que não é religiosidade, é pudor. Tem coisas que não é questão de religiosidade, é falta de vergonha na cara. Tem coisas que não é religiosidade, é coisa de homem de Deus e coisa de mulher de Deus. Homem de Deus respeita a sua cadeia de hierarquia, que ele sabe que Deus lhe deu autoridade, que ele é fonte de Deus, e ele sabe, a mulher de Deus sabe que ela não está sozinha no mundo, ela está debaixo de autoridade. Ser submissa não é ser capacho, é respeitar quem Deus colocou na hierarquia como líder. Aí as pessoas dizem, mas isso não é conveniente nos dias de hoje, pastor. Serão chamados de moleques desonrados. Muitos meninos nos púlpitos, muitos meninos liderando igrejas de pessoas que deveriam ser sérias, e muitas mulheres descompostas que não têm mais decência e acham que porque o mundo faz, eu posso fazer também. Não.
Se não quer cortar o cabelo, não quer entrar com os 2 pés no pecado, então se arrependa e ande feito uma mulher de Deus. Seja conhecida pela mulher de Deus, de caráter. E nós temos muitas mulheres de Deus no nosso meio. Mulheres de Deus que estão em casa, mulheres de Deus que estão aqui, mulheres de Deus que nos ouvem, vai nos ver depois, que vai ouvir depois e sabe, essa palavra não é para me machucar, essa palavra é para me trazer ao arrependimento. Tanto homens quanto mulheres que não sabem quais são os seus caminhos. Nós temos uma matriz, temos uma direção, e o próprio Deus é quem estabeleceu ela. Não foi eu que inventei hoje de manhã, foi Deus que a trouxe para as nossas vidas. Por isso vamos orar e glorificar a Deus, tanto nas nossas vidas em casa, no culto público, como no trabalho, onde nós formos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, Tu és santo, Senhor, santo, 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 santo. Até os querubins, Senhor, tampam os seus rostos, cobrem os seus rostos, Senhor, diante da Tua presença. Até, Senhor, os serafins, Senhor, não conseguem, não ousam levantar os seus olhos para contemplar, Senhor, a Tua santidade, mas eles declaram veementemente que o Senhor é santo, Senhor, santo, santo, santo. E nada, Senhor, pode se comparar a Ti. Toda a terra está cheia da Sua glória. Por isso, aqueles que querem Te servir não podem ser desassociados da Tua santidade. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja crianças, todos eles têm que ser santos. É uma característica daquele que Te serve, ser santo. Por isso, Senhor, abençoa todo o Teu povo, em qualquer lugar onde eles estejam nos ouvindo pelas redes sociais, os nossos irmãos aqui locais, Senhor, todos os nossos vizinhos, ó Deus. Traz a Tua santidade para as nossas vidas, que nós possamos ser santos em toda maneira de viver, na nossa casa, no culto público, no nosso trabalho, para a glória do Teu nome. Abençoe e dê sabedoria aos homens, Senhor, para honrar o Teu chamado, para honrar, Senhor, as Tuas verdades, para honrar, Senhor, o chamamento que o Senhor fez. Da mesma sorte, abençoa as mulheres, Senhor, para que elas possam honrar tanto o seu cabeça, seus maridos, como honrar a Cristo, Senhor, do qual todos foram feitos, do qual todos vão se dobrar e reconhecer que é soberano. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos irmãos que estão pedindo oração, todos aqueles que falaram conosco, que pediram oração, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles, Senhor, que estão perdendo seus empregos, todos aqueles que não sabem o que vão fazer para sustentar as suas famílias. Nós Te suplicamos, Senhor, abençoa-os, Senhor, seja eficaz na vida deles, suficiente na vida deles e na vida delas, Pai, para que todos sejam para a Tua glória, vivam em paz, vivam de acordo com a Tua vontade e vivam bem. Em nome de Jesus, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite, uma semana abençoada em Tua presença, que essa semana, Senhor, seja melhor do que a semana passada, mas que nessa semana suprirá todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, renova as nossas forças, casamentos que estavam acabando, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, que o Senhor possa avivar, que o Senhor possa colocar cada coisa no seu devido lugar, que o Senhor faça o vento parar, Senhor, e que o Senhor seja glorificado nos lares, no culto público, em nosso trabalho. Em nome de Jesus é o que nós te em meio ao Espírito Santo, repouse sobre a tua vida. Vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo salva. Juntos somos, juntos somos, juntos somos. Isso, Deus é fiel e glorificado no meio da pandemia.